Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Na manhã deste dia eu estava lendo a Bíblia e algo me chamou a atenção. Eu estava lendo o Sermão da Montanha, sermão esse que está registrado do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. E cada vez que a gente lê a Bíblia, parece que o Espírito Santo nos mostra algo que até então havia passado desapercebido. E na manhã deste dia, eu fui atraído, para uma expressão, para uma palavra que Jesus usa neste Sermão da Montanha, que eu confesso aos irmãos, até então eu não tinha parado para analisar, para observar. A palavra é recompensa. Jesus promete recompensar, E eu vou fazer uma leitura para os irmãos entender sobre o que eu estou falando. Em Mateus capítulo 6, versículo 3, Jesus fala a respeito das esmolas, das doações, e aqueles que servem a Deus, aqueles que temem a Deus, devem fazer e como devem fazer. Mateus capítulo 6, versículo 3 e versículo 4 diz assim: Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Observe os irmãos. Observe que, embora Jesus nunca incentivou, nunca estimulou que alguém venha fazer algo com interesses, com segundas intenções, que alguém venha fazer algo para tirar benefício, proveito daquela situação. Observe que, embora Jesus nunca tenha incentivado uma atitude semelhante a essa, todavia Jesus diz que quando aqueles que servem a Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que procuram fazer algo para o seu próximo, para o seu semelhante, com temor de Deus, sem tocar trombeta, sem chamar a atenção para si, sem se vangloriar. Jesus diz que quando isso acontece, aí vem algo que é certo, que é uma certeza. Vem algo e é Jesus quem está dizendo. Jesus diz que o Pai, que está em secreto, ele vê e ele recompensa. E aí a palavra de Deus diz que esta recompensa, ela não é em secreto, mas ela é pública. Quantas pessoas, quantos servos de Deus que nós olhamos para a vida deles e nós vemos o Senhor Deus abençoando eles. É algo público, é algo notório, é algo que todos podem observar, Muito bem, isso está em Mateus capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Agora em Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 6, Jesus vai falar de uma recompensa que é resultado de uma outra ação. Na verdade, Jesus vai falar de uma recompensa resultante da oração. Mais uma vez, meus irmãos, segue a regra. Aqui, Jesus não está incentivando ninguém a orar com segundas intenções. Jesus não está incentivando ninguém a orar meramente para ser abençoado. Não, esta oração deve ser uma oração visando um maior relacionamento com o Pai, visando um relacionamento de gratidão ao Senhor Deus, visando aumentar a comunhão com o Senhor Deus. Todavia, mais uma vez, o Senhor Jesus diz que quando a oração é feita da forma correta para a pessoa correta, ela tem uma recompensa. Veja, Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. E quando orares, não seja como os hipócritas,
pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Veja, diferentemente do que alguns ensinam, Jesus não está condenando o fato de alguém orar em um local público. Não, não é isso. Jesus está condenando a intenção. Quer dizer, aqueles homens, aqueles hipócritas, eles tinham a intenção de serem vistos pelos homens. Observe que Jesus não está condenando o culto público. Jesus não está condenando uma oração feita de forma pública, em um local público. Não, porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar, né, sem cessar, orar em todos os lugares, né, levantando as nossas mãos sem ira, sem contenda, né? Então veja, uma pessoa que serve a Deus, um obreiro, um irmão, uma irmã, uma comunidade, um grupo, sair às ruas, evangelizar, fazer uma oração pública, isso não é pecado. Isso não está enquadrado dentro desta palavra que Jesus está dizendo, mas ele está falando da intenção, porque Deus olha a intenção. Eu não conheço a intenção e você também não conhece, mas Deus conhece a intenção de cada pessoa. Então Jesus diz que estes homens oravam em locais públicos para serem vistos. Esta era a intenção deles. Por isso, o Senhor Jesus está aqui reprovando a atitude deles. Mas aí Jesus continua dizendo, Mateus capítulo 6, versículo 5, versículo 6. Jesus diz ainda, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí no versículo 6, Jesus diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Algumas traduções dizem no teu quarto. Entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Observe, meus irmãos, e semelhante ao ato de dar esmolas, de ajudar o órfão, a viúvo, o necessitado, de ajudar alguém que está precisando, a oração, ela tem a sua devida recompensa. Jesus quem diz. Então nós não oramos para sermos recompensados. Nós oramos para termos uma melhor, uma maior comunhão com Deus, para agradecer a Deus, para pedir perdão pelos nossos pecados, para ter mais graça de Deus, para continuar servindo a Jesus Cristo neste mundo. Todavia, o Senhor Jesus promete que aqueles que oram, aqueles que buscam a presença de Deus, serão recompensados. Louvado seja Deus por isso. E aí, se nós formos entrar dentro desse tema recompensa, meus irmãos, quantas e quantas recompensas o cristão, o servo de Deus, recebe da parte de Deus. Aí dá para a gente fazer uma escala de valor, né? Pegando daquela recompensa que para nós consideramos ter um maior valor e ir descendo até uma recompensa de menor valor. E eu considero como uma recompensa de maior valor a graça de Deus para continuar servindo a Ele, a salvação, a manutenção da salvação. Meus irmãos, tudo isso é recompensa vinda da parte de Deus. Nós não temos e não teríamos e jamais teremos condições de manter a salvação, de nos manter por nós mesmos fiéis ao Senhor nosso Deus. Não. Mas o Senhor nosso Deus tem nos recompensado, nos dando graça, nos dando da sua força, da sua presença, nos protegendo, nos livrando, nos guardando, nos exortando, porque às vezes numa hora de uma tentação, quando o inimigo se levanta contra nós, quando a nossa carne tenta nos enganar, nos iludir, nos atrair ao pecado, o Espírito Santo de Deus vem e fala aos nossos corações e protesta contra aquela intenção carnal ou maligna, né? E nos convence do pecado que nós estávamos perto de cometermos e nos converte novamente ao Senhor Jesus, nos coloca novamente no santo caminho, né?
e nos livra da queda, da ruína. Isso tudo, meus irmãos, deve ser considerado recompensa. Nós não devemos apenas monetizar a recompensa vinda de Deus. Não devemos apenas dizer que o Senhor nosso Deus está nos recompensando quando nós temos saúde, quando nós temos dinheiro, quando nós temos uma boa casa, um bom carro, um bom emprego. Não, não apenas. Isso também faz parte da recompensa de Deus, mas não devemos nos prender a estas coisas que, quando comparadas com as coisas espirituais, são coisas insignificantes. Eu penso que a maior recompensa que nós recebemos de Deus ao dar uma esmola, ao fazer uma oração, né, a ter uma vida de oração, a maior recompensa é a proteção do Senhor, os cuidados do Senhor, a salvação, a manutenção da salvação, é a vida espiritual que o Senhor Deus tem nos dado, é a sua santa presença, a presença do teu Santo Espírito. Isso é maravilhoso, isso não tem preço, né? Aí, meus irmãos, nós falamos que Jesus prometeu recompensar quem dá esmola, Jesus prometeu recompensar quem ora, e agora no capítulo 6 ainda, deste livro, desse evangelho segundo escreveu São Mateus, ainda dentro do Sermão da Montanha, capítulo 6, versículo 17 e 18, eu vou falar agora sobre a terceira recompensa, e eu, particularmente, lendo esta passagem bíblica hoje pela manhã, eu fiquei maravilhado. Jesus diz aí em Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18, Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A prática correta, a prática bíblica do jejum, que falta nos faz, que falta tem feito às comunidades, às igrejas, às congregações, aos campos eclesiásticos, né? Aquela prática prática sistemática, organizada, né? Com um propósito definido, né? Do jejum. O jejum, meus irmãos, é uma arma poderosa. O jejum é uma ferramenta maravilhosa. Os homens de Deus do Antigo Testamento, os profetas, tinham a prática de jejuar. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, teve a prática do jejum. A igreja primitiva jejuava. A igreja, né, durante toda a sua história, teve essa prática do jejum. O jejum ele tem muitos propósitos. Propósito de nos quebrantar, propósito de nos humilhar, propósito de demonstrar a nossa dependência de Deus, propósito de nos dar vitória contra um ataque do inimigo, contra uma situação que o inimigo ou o mundo nos impõe. Então Jesus diz claramente que o jejum deve ser feito para Deus, né? Ninguém deve jejuar para se orgulhar, para se mostrar melhor ou maior do que outros, mas Jesus incentiva a prática do jejum. Jesus incentiva a prática de se buscar a Deus, tanto com essas ferramentas unidas ou de forma individual. Você pode orar e jejuar, como você pode, dependendo da situação, né, jejuar apenas ou orar apenas, dependendo da situação, mas são ferramentas que o Senhor nosso Deus nos dá. Né? Se você, por exemplo, você tem um dia de folga, você tem condições de jejuar e orar simultaneamente. Né? Agora, por exemplo, você está trabalhando, de repente você está numa situação difícil, de repente o inimigo está te afrontando, ou você tem uma causa praticamente perdida. Aí o que você faz? Você tem o compromisso com o trabalho, tem o patrão, tem os clientes, tem as pessoas à sua volta. Você não vai ter condições de ficar ajoelhado, orando, tirando o período de oração de joelho, mas você pode jejuar.
e na sua mente se manter em contato com Deus, se manter em comunhão com Deus. Então veja, são ferramentas que o Senhor nosso Deus nos dá. E Jesus diz que existe uma recompensa. Meu irmão, a maior recompensa da oração, do jejum, das obras de esmola, né? De ajudar alguém que está precisando. A maior recompensa, meu irmão, é a presença de Deus em nossas vidas, é a graça de Deus em nossas vidas, é a comunhão com Deus. Então veja, principalmente nos nossos dias, estas devem ser ferramentas muito utilizadas pela igreja, principalmente nos nossos dias. Eu confesso aos irmãos que eu já tive experiências maravilhosas de coisas que para mim era impossível ser resolvida, e a gente ser tocado por Deus, direcionado por Deus, porque tudo provém de Deus, nós somos dependentes dele. E aí você entra num propósito de jejum, de oração, e um milagre acontece. Aquilo que parecia ser impossível, o Senhor Deus vem, soluciona e resolve, e o nome dele é glorificado, e a gente passa a ter uma experiência, a nossa fé é elevada, né? Às vezes você faz uma oração, um jejum com um propósito, mas Deus te recompensa com outros também, né? Às vezes, vamos dar um exemplo. Você tem uma causa lá impossível de ser resolvida, você faz a oração, um jejum com aquele propósito. Porém, a recompensa não fica apenas naquele propósito. O Senhor Deus, através daquela oração, daquele jejum, ele vai aumentar a sua comunhão, ele vai te dar mais graça, ele vai falar com você, ter livre acesso à sua mente, ao seu coração, te revelar coisas que até então você não tinha conhecimento, te mostrar estratégias, é algo maravilhoso. Então, meus irmãos, fica aqui esta meditação, fica aqui esse breve comentário, que o Senhor Deus abençoe a sua vida e a sua família para a glória do nome dele.